Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou passando por aqui para desejar boas-vindas, né, ao novo volume do PET. Essa situação não está fácil para ninguém, né? Eu sei que é um ano atípico, né? Mas esse isolamento social foi necessário para preservar nossas vidas com saúde, graças a Deus, né? Então venho aqui dizer a vocês que se cuidem, fiquem tranquilos, resolvam suas atividades com atenção. Nós professores estamos aqui, né, no que for preciso para ajudá-los. Só venceremos essa situação se estivermos unidos, né? É possível perceber o quanto a educação e a escola são importantes, né? Sabemos que para tudo há um propósito, né? Se cuidem. A vida é o bem mais valioso que Deus nos deu, né? Beijos, fiquem com Deus, até a próxima. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Tchau! Oi, pessoal, tudo bem? Sexto ano. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos, né? Vamos começar a nossa semana 1 do volume 4 do PET, né? Aula de ciências. Mas nós vamos perceber que nossa matéria ela está voltada um pouco para a química, né? Porque em ciências também a gente aborda um pouco de química. Vocês abrem o material de vocês, né? Está lá na página 28, que aqui começa o nosso conteúdo da semana, né? Que é matéria, unidades estruturais e classificação, certo? É uma continuidade do outro volume, né? Onde nós aprendemos transformações químicas e físicas, definição de matéria, propriedades da matéria, né? E aqui é uma continuidade do assunto. E nós vamos relembrar que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Mas do que essa matéria é formada, Juscelia? Na verdade, sobre um nível aí submicroscópio, ou seja, bem pequeno mesmo, a matéria ela é constituída de unidades estruturais denominadas átomos, né? Que são partículas bem pequenas, os átomos ou moléculas, certo? Foi descoberto aí por John Dalton, que foi um físico, um químico, né, que propôs o primeiro modelo atômico, que seria uma espécie de esfera maciça, indivisível e indestrutível, né? Podendo ser representada aí por uma bola de bilhar ou bola de sinuca, né? Vamos dizer assim. Então, aqui está o desenho proposto por Dalton do que a matéria é constituída por átomos, e ela teria esse formato, certo? Até então é interessante vocês saberem isso, tá? Que a gente vai quando vocês estiverem estudando mais profundamente, vocês vão ver que foram descobertas outras estruturas, mas no momento é só isso aqui, o átomo que compõe toda a matéria. Bem, vamos basear nesse modelo de Dalton para representar as unidades estruturais, né? O nosso corpo é formado por vários elementos químicos, certo? Que são grupos de átomos iguais, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Nesses elementos químicos, ferro, o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e muitos outros, né? Então, nós vamos representar aqui esses átomos, né, que compõem a matéria, por bolinhas, tá? Por esferas aí. Aqui a gente utilizando a cor, né, para diferenciar uma da outra. O hidrogênio aqui de vermelho, o carbono de preto, né? O oxigênio aqui de amarelado e o nitrogênio de rosa, por exemplo, né? Lógico que não são essas cores, é só para a gente saber diferenciar, certo? Então, os átomos, esses átomos, eles se combinam para formar as moléculas, né? Essas moléculas, que esses átomos, que esses elementos se combinam, eles podem ser átomos iguais, então podemos ter duas aqui bolinhas, estruturas, né, de hidrogênio, de carbono, de oxigênio. Quando forem iguais, nós vamos chamar de substâncias simples, né? Moléculas que podem ser simples. Por exemplo, aqui, ó, o que é o vermelho? É o hidrogênio, então aqui é dois átomos de hidrogênio, né? São átomos iguais. Então, nós dizemos que essa substância é uma substância simples, é uma molécula simples. No caso da água, é representada quimicamente pela molécula de H2O. Observem aqui, é essa aqui, né? Tem aqui hidrogênio e hidrogênio, vermelho e vermelho, e uma molécula de oxigênio. Então, a água, que é essa molécula aqui, ela é o quê? Simples? Não, ela vai ser composta,
né? Porque ela é composta por átomos diferentes, né? Tem aqui o hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 2 vermelhinhos, e um átomo de oxigênio, que é esse amarelinho, né? Então, nós falamos que a molécula de água é composta, porque ela é formada por substâncias diferentes, né? Aqui o desenho mostra hidrogênio, que é uma substância simples, que é dois átomos de hidrogênio. Aqui mostra também uma substância que é composta, porque possui aí átomos diferentes. E aqui também a molécula de água também possui átomos diferentes, certo? Então, nós sabemos até então que a matéria é constituída de átomos, esses átomos formam as moléculas e elas podem ser simples ou compostas. Vamos continuar. Vou virar a página aqui para a gente dar continuidade. A matéria, ela pode ser classificada, além de simples ou composta, ela pode ser pura ou ela pode ser uma mistura. E a gente vai entender agora o que é cada uma, né? Para sabermos se uma substância é pura, devemos fazer uma análise química da sua composição, né? Ao olhar olho nu, a gente nem consegue perceber e afirmar com certeza a classificação. Por isso, é a importância aí de conhecer as estruturas, as unidades estruturais. Aqui tem um frasco, né? Com material aí, de uma substância pura. Por quê? Se a gente analisar, vocês percebem que todas as moléculas que o compõem são aí iguais. Todas as bolinhas vermelhas, tá vendo? Então, nós falamos aí que a substância é pura porque ela é formada por substâncias iguais, bolinhas da mesma cor, moléculas da mesma cor. Então, são exemplos de substâncias puras. A água destilada, muito usada em laboratório na produção de medicamentos, o oxigênio puro, o diamante, né? São exemplos aí de substâncias puras, porque possui composição química, propriedades químicas e físicas constantes, certo? E o que é uma mistura, né? Falamos da substância pura. A mistura, ela é formada por duas ou mais substâncias. Se a gente observou na imagem anterior aqui, as substâncias eram iguais. E observe esse aqui nesse recipiente. Estão diferentes, né? As moléculas que compõem, porque numa mistura a gente percebe que é formado por dois tipos de unidades estruturais diferentes, né? Que aqui a gente representou pela cor. Uma molécula simples formada por duas bolinhas de cores iguais e outra composta por três bolinhas de cores diferentes, né? Então, nós dizemos que aí se trata de uma mistura. Então, nós sabemos já que o átomo que forma a molécula, ele pode ser composto por substâncias simples, né, átomos iguais, ou composto por substâncias diferentes, átomos diferentes. E pode ser pura ou pode ser mistura, certo? Então, ainda falando sobre isso, no dia a dia, nós podemos observar vários tipos de mistura, né? Quando a gente faz o café, o leite, o refrigerante, o suco de laranja. Aqui vem os exemplos, né? Shampoo, petróleo, areia. Por quê? Eles são formados por diversas outras substâncias, né? Então, essas misturas aí, elas vão ser do tipo homogênea ou do tipo heterogênea. Então, dentre os tipos de misturas, existe a mistura homogênea e existe a mistura heterogênea. E o que quer dizer cada uma? Uma mistura homogênea, ela é denominada de solução, tá? É a mesma coisa. Se eu falar solução ou mistura homogênea, eu tô falando da mesma coisa. Um exemplo bem comum, né, é o álcool que a gente utiliza 70% aí no combate ao coronavírus. É um exemplo de mistura homogênea, porque é simplesmente uma solução, né? Em nossa casa, nós podemos citar água sanitária, o vinagre, porque ele é composto por várias substâncias, porém apresenta apenas uma fase, né? A gente consegue perceber apenas uma fase da mistura. Aí a gente fala que ela é homogênea. Quando ela apresentar mais de uma fase, a gente vai dizer que ela é uma mistura heterogênea, certo? E aqui vem um exemplo, né? Do enxofre, esse pozinho amarelo, e o ferro aí, que é um sal de ferro, né? Sal de ferro não, mas pó de ferro, tá? Então, se a gente pegar enxofre e misturar com ferro, vai ter aqui uma mistura o quê? Heterogênea. A gente consegue perceber as duas fases, a do enxofre e a do ferro,
né? Então, nós falamos aí que a mistura, ela é heterogênea. E que é uma mistura homogênea? Se você pegar o açúcar e misturar na água e dissolver, você não vai conseguir perceber a fase de água e a fase de açúcar. Olhando, simplesmente, você não vai ter noção de que ali se trata uma mistura. Você vai falar que é um líquido, né? Parece água. Então, nesse caso, que tem uma fase só, nós falamos que a mistura de água e açúcar, ela é homogênea. Ela tem apenas uma fase. Agora, quando a gente pega a água e mistura com óleo, por exemplo, eles se misturam? Não, né? Eles ficam, o óleo que é menos denso fica em cima, né? E a água que é mais densa, ela fica embaixo. Aí fica aqui, mistura de água e óleo. A mistura de água e óleo vai ser o quê? Heterogênea, porque a gente consegue perceber a fase de água e a fase de óleo. E aqui, não conseguimos perceber a fase de água e a fase de açúcar, é homogênea. Já aqui, percebemos a fase de enxofre e a fase de ferro. Então, é uma mistura também heterogênea, certo? E aqui vai vir nossas atividades. Eu vou parar por aqui, porque na próxima aula a gente vai continuar falando sobre esse assunto também, tá?